Tudo bem, meus amigos? Graças a Deus estamos aqui para mais um episódio do podcast e eu tenho certeza que neste dia Deus tem uma palavra para os nossos corações, a obra vai ser feita de uma forma maravilhosa e o pastor Jamil sempre traz aqui convidados especiais, homens de Deus, pessoas que conhecem os mistérios da fé e que vão nos ajudar neste dia mais uma vez a falar de fé. Esse é o tema do nosso podcast e a cada dia o Senhor Deus vem amadurecendo os propósitos dos nossos corações e nós sempre clamamos que a graça dele nos ajude a falar ao seu coração. E eu sempre começo esse podcast dizendo, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas eu conheço um Deus que soluciona todos os problemas. E eu creio que neste dia ele tem algo especial para a sua vida, tem algo especial para o seu coração e você deve permitir que ele trabalhe na sua vida. Ele diz, determinada passagem, que ele está na porta e ele está batendo. E compete a nós ouvir a voz e abrir a porta para que ele entre na nossa vida, tá certo? E sem delongas, hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o pastor Jonathan. Satisfação ter o amigo aqui conosco hoje e temos a certeza que vamos falar muitas coisas boas relacionadas à fé. Sim, senhor pastor Jamil, é um grande privilégio poder estar aqui hoje com o senhor, poder dividir esses momentos aqui e acrescentar algo importante para as pessoas que nos assistem aqui. Eu tenho certeza que valerá muito a pena você nos acompanhar até o final desse podcast. Então, para você que está nos acompanhando aí, hoje nós vamos conversar sobre o homem que vence. Você sabe que nós tivemos, semanas atrás aí o evento das Mulheres que Vencem com a pastora Yara de Oliveira, ela até participou do nosso podcast, e nós já estamos aí num aquecimento muito especial, porque já vai ser anunciado o evento dos Homens que Vencem, e nesse ano nós estamos no tema, levantando a geração forte, levantando a geração poderosa. E nós vamos tratar de alguns assuntos aqui da Bíblia, eu e o pastor Jonathan, e vamos com certeza falar coisas que vão ajudar esses homens. Com certeza, pastor. A palavra de Deus, ela se abre, ela nos ilumina, ela com certeza vai dar direção para essa pessoa que está nos acompanhando aqui. E o coração dela vai se encher de fé e ela com certeza vai poder entender o caminho aí que agrada o coração de Deus. Uma das coisas que nós enfrentamos nesses dias é a implantação dessa agenda progressista, que anda desvirtuando o papel do homem. Sou pregador do evangelho, o senhor sabe que o Senhor Deus criou o homem com um projeto de liderança. E essa liderança ela vem sendo deteriorada, principalmente por essa agenda que está se espalhando aí. Quando a gente fala sobre o cristão conservador, as pessoas acham que nós somos, pessoas machistas, como é que chama a gente? Sexistas, misóginos. Isso. E por aí afora vai. Mas nós estamos aqui para tentar ensinar as pessoas a recuperar a verdadeira imagem que Deus projetou o homem. Com certeza, pastor. A gente vê hoje em dia as coisas estão indo de mal a pior. E tudo isso porque as pessoas têm esquecido do projeto original de Deus. E eu sempre falo isso na igreja para as pessoas que todas as vezes que o ser humano tenta contrariar um projeto original de Deus, a tendência é dar errado, sempre a pessoa vai fracassar. Quantas pessoas estão tentando denegrir esse projeto na vida do homem, da família, em todos os aspectos, e tem ido de mal a pior. É o ser humano tentando traçar o seu próprio caminho e acaba quebrando sempre a cara. Quando se volta para o Criador, Deus é perfeito, tem todas as direções e com certeza se a gente se manter nesse caminho aí, as coisas têm de dar tudo certo. No podcast que nós conversamos com a pastora Yara, ela falou, olha, tem gente que me acha uma mulher machista, porque eu tento colocar a mulher no lugar que ela deve ocupar. O senhor sabe disso? A Bíblia Sagrada diz que sobre a mulher repousa o papel de edificar a casa. O homem traz o sustento, o mantimento e ela aplica. Então, como a pastora Yara falou sobre esse papel da mulher, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse papel do homem e o quanto é importante que você, homem de Deus, entenda que você precisa tomar uma posição. Todas as vezes que o homem se omitiu de agir, as coisas enfrentaram um grande problema. Pra vocês terem uma ideia, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 2. O Davi, quando ele estava para falecer, ele chama o Salomão. E é interessante isso aqui, né?
1 Reis, capítulo 2, versículo de número 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Olha que coisa interessante. O Salomão não nasceu com o órgão sexual masculino? O que o Davi estava dizendo para ele? Seja homem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele conseguia entender que não era apenas o sexo masculino, mas a conduta, o comportamento, a postura. Tanto é que é interessante, pastor John, que assim que o Davi ele morre, o Salomão ele vai para diante de Deus fazer uma oferta. E ele fala para Deus: olha, o Senhor me deu uma grande responsabilidade e eu não quero fugir dessa responsabilidade. O que ele foi? Ele foi homem. O Senhor me deu a responsabilidade de reinar e eu quero fazer desse reino um reino de acordo com a tua vontade. Por isso que eu peço um coração entendido. Você consegue entender isso? Todo homem de Deus, ele vai para diante do Senhor e ele fala: eu quero um coração entendido. Com certeza, pastor. E a gente vê isso que o Salomão pede, porque certamente isso foi repassado, ouviu de seu pai. Geralmente nós vamos sempre reproduzindo aquilo que nós vamos observando dentro do nosso lar. E ele teve como referência. Esse pedido que ele faz não foi por acaso. Certamente ele ouviu, aquilo foi despertado dentro do coração dele. E hoje é um tempo assim que nós precisamos nos levantar, aprender com esses homens aqui e despertar esse desejo, aguçar esse desejo dentro do coração das próximas gerações que estão vindo por aí. Isso é uma coisa interessante que o senhor falou. Isso cabe muito bem naquela expressão usada, tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Né? Hoje, infelizmente, devido a essa deterioração e essa fuga de assumir a responsabilidade, os filhos eles não têm mais referência. Tanto que nessa oração que o Salomão faz, que está logo aqui no capítulo de número 3, ele fala com Deus e ele diz, né, 1 Reis capítulo 3, versículo de número 6, e disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Olha como é que é o negócio. Davi reconheceu o homem de valor que foi o seu pai. E ele pega aquele legado e ele não quer enterrar. Ele quer fazer o quê? Ele quer dar uma continuidade, ele quer fazer até melhor. O senhor sabe muito bem disso? Davi foi um homem que foi impedido de edificar o templo para Deus porque ele tinha sangue nas mãos. Né? Ele foi um homem de guerra e, infelizmente, a gente usa essa expressão, ele teve que matar pessoas. Então Deus falou: olha, você não vai edificar, o teu filho que vem depois de ti, ele vai edificar. Isso não é um castigo, mas é, né, um princípio de Deus. Né? Devido àquilo que o Davi fez, era melhor que ele não construísse a casa, para que não houvesse comentário. Só há de concordar comigo que Deus sempre zelou pelo próprio nome, pela própria glória. Então, o Davi sendo impedido de reinar, mas Deus sabia que o Davi passaria a visão. E ele passou. Exatamente. O Salomão diz: olha, o senhor foi muito bom com o meu pai, o senhor deu esse mérito de eu ser um filho dele que se assenta sobre o trono, e eu quero dar continuidade. Eu quero continuar fazendo essa obra de uma maneira forte, de uma maneira perfeita, e assim como meu pai foi um grande homem, eu quero ser um grande homem. Ele falou: a minha posição agora, né, a continuação da leitura, eu sou menino pequeno, mas eu quero clamar a sabedoria para atingir a maturidade. Com certeza, pastor. E ele conseguiu fazer isso. A instrução foi chegando para ele e ele foi dando ali a sequência a tudo isso. Né? Eu costumo sempre falar, pastor, dentro disso mesmo, de ter uma referência. E o homem precisa ter essa referência dentro da sua casa, para os seus filhos, de apresentar. Hoje as pessoas falam tanto de uma dificuldade de passar isso. Certa vez eu ouvi uma frase: se nós quisermos ali apresentarmos um bife para um cachorro, ele vai largar aquele osso de lado.
Então, assim, a gente precisa pedir essa graça de Deus, essa unção, né, para poder passar esse entendimento, essa disposição de mostrar o quanto é perfeito servir a Deus e quanto isso é conservador para a nossa vida. Porque o ser humano, quando ele entende isso, que realmente é algo bom para a vida dele, ele vai seguir. E com certeza, com a graça de Deus, a gente vai conseguir mostrando isso para os filhos, para toda a sociedade, que esse é um modelo, um projeto de Deus, e quando a gente segue esse projeto de Deus, não tem como dar errado. E ali vai seguindo essa direção do Senhor e tudo vai ocorrendo. O senhor falando a respeito dessa referência, pastor, me fez lembrar também aqui do Moisés. A Bíblia Sagrada ela fala que Deus tinha colocado ele como um líder daquele povo, mas de repente o Moisés está lá, vai para o monte e deixa aquele povo sob a responsabilidade do Arão. E ele fica lá cuidando, de repente o Senhor diz para ele, Moisés, desce lá, porque o teu povo, ele era o referência, ele tinha que ser o referência daquele povo. A partir do momento que ele transferiu aquela responsabilidade, aqui no caso, para o Arão, o negócio desandou. E hoje é o que tem acontecido. Hoje, alguns homens não têm assumido essa referência de pulso firme, realmente bater no peito e dizer, ó, vamos resolver o negócio, ser essa referência para a sua família e tem transferido essa responsabilidade para outras pessoas e é por isso que a gente vê os filhos desandando. Buscando fora, né? Buscando fora da casa. Buscando fora essa referência e não tem esse modelo dentro de casa. E com certeza, se tiver, isso vai despertar, né? Um modelo de coragem, de fé. Eu costumo falar, pastor, dentro da minha casa, o meu pai foi um grande modelo para mim. Eu nunca vi o meu pai agredir a minha mãe, nunca vi o meu pai chegar e desrespeitar a minha mãe. Meu pai sempre teve um perfil bem calmo e, queira ou não queira, isso foi influenciando, né? Eu costumo, quarta-feira, eu estava até falando isso na igreja. Hoje os pais têm que ter aquela autoridade de pregar pelo exemplo. Até falei, qual é o pai hoje que tem essa coragem de chegar assim para o filho? Meu filho, você já viu eu tratando mal a sua mãe? Não, então nunca faça isso. Você já viu eu saindo às noites, chegando bêbado em casa? Então nunca faça isso. É um ensinar pelo exemplo, né? De Jesus fazer disse aquilo. Que o filho não faz nada se não vê o pai fazendo, não ver né? o pai, exatamente, pastor. E precisa dessa direção, desse norte. As pessoas sempre estão ali puras. Se alguém não se colocar e assumir isso, aproveito até falando, esses dias falei para as tias da escolinha, que ali está, vamos dizer, um CD virgem. As crianças na escolinha tá um CD virgem. O pai também deve fazer isso, entender que tá tudo tranquilo. É ele que vai modelando, é ele que vai apontando, é ele que vai falando. E se não se posicionar, alguém vai falar. E isso vai acabando que destruindo a base da família, né? Ensinar o filho a ser corajoso, até explicar essas questões hoje dessas ideologias que estão tendo aí, que trazem confusão, né? De colocar diante de algumas experiências, contar. Eu sempre falo isso para o meu filho, lá dentro de casa. Eu tive um relacionamento muito cedo, né? Casei muito cedo e falo para ele, olha, a luta é assim, 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 desse jeito. Então não vai por esse caminho não, hoje você tem essa chance. Você tem essa chance de fazer essa diferença, você tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Então eu acredito, pastor, que esse modelo de ensinar pelo exemplo funciona muito. Digo sempre, pastor, que para nós cristãos não funciona aquela. Faz o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Então não funciona. Então quando nós assumimos esse papel, com certeza nós vamos ter o resultado de ter uma mulher abençoada, os filhos abençoados, mas não podemos fugir desse papel. E uma coisa interessante, Deus colocou em nós a capacidade da influência. Deus deu para nós essa liberdade. Talvez alguém esteja nos assistindo, talvez, né, nem seja da igreja, nem seja cristão, mas pode observar, normalmente o filho torce para qual time? O mesmo que o pai torce, né? O time do pai. É. Se o pai é aquele cidadão apaixonado por carro, o filho vai gostar do quê? De moto, de bicicleta? Isso. Entendeu? Então existe, Deus colocou dentro do homem a capacidade de influenciar. Né? Tanto que eu só tenho filho homem, só sabe disso. O filho homem segue quem? O pai ou a mãe? Normalmente segue o pai, é muito difícil, é muito raro os casos de acontecer o oposto. E normalmente acontece o oposto por causa de uma posição mais firme dentro de casa. E eu só estava comentando aí, a respeito de transferir a responsabilidade, isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Se você não assumir a responsabilidade, aquele coração não ficará vazio. Alguém vai ocupar aquele espaço. Aí que nós comentamos, né, sobre pais ausentes que pedem o filho para o traficante, pede o filho para essa sexualização precoce, pede o filho para essa ideologia de gênero,
As pessoas elas não concordam com isso. Mas todas as vezes que há essa deturpação da conduta, do caráter, é porque houve uma lacuna. Foi deixado uma brecha. Nós que pregamos a palavra, nós sempre usamos esse termo, né? O diabo, ele é um ser legalista. Ele atua aonde? Aonde ele tem liberdade para entrar. Uma coisa que eu estava comentando esses dias aqui na igreja, a respeito do próprio Davi. O Davi, ele tinha o cargo de rei. Ele era, muitas vezes, um sacerdote. Ele era, muitas vezes, para Israel, um profeta. Mas ele sabia que ele tinha responsabilidades dentro de casa. Quando ele traz a arca para Jerusalém, eu até estava comentando isso, está lá no 2 Samuel, capítulo de número 6, diz que ele traz aquela arca com festa, com alegria, diz a Bíblia que ele saltava com todas as forças diante de Deus. Agora, interessante, versículo de número 19, 2 Samuel 6, 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando-se Davi para quê? Para abençoar a sua casa. O Davi fez, né, todo aquele cerimonial, trazendo a arca, abençoou o povo, mas depois que ele terminou tudo aquilo, ele tinha uma responsabilidade dentro do coração. Abençoar a própria família. E às vezes nós somos bênção no trabalho, somos bênçãos no ciclo de amigos, né? O senhor sabe disso, a gente tem o nosso grupinho de futebol. Ali não tem homem ruim, né? Não é verdade? Ali é todo mundo parceiro, ali é o pessoal da resenha, da conversa, da brincadeira. Mas quando esse personagem entra dentro de casa, será que é a mesma coisa? Nós temos que entender isso. Nós temos aqui, né, na nossa equipe de produção um jovem solteiro. Vai ser o quê quando casar? Vai ser o líder? Vai ser o cabeça? Ou vai ser o famoso PM? Aí complica. O que é o PM mesmo? É o pau mandado? É o pau mandado? Não aí. pode ser assim. A pessoa precisa entender sobre as suas responsabilidades. Às vezes o senhor deve ter atendido também na igreja, mulheres que falam, pastor, meu marido não sabe ser cabeça. Ele larga tudo para mim decidir. E eu gostaria de dizer para o senhor, se o senhor é assim, o senhor não me leva a mão não, eu sou um banana. Se o senhor está empurrando para a mulher a responsabilidade das decisões, da liderança, o senhor está sendo um banana, o senhor está sendo um homem frouxo. Deus colocou na sua mão essa responsabilidade e você está fazendo o quê? Você está abrindo mão dela. E nós sabemos do problema que é isso, né? Pela própria Bíblia. A Bíblia conta sobre um homem chamado Acabe, que não soube ser de posições firmes. E quem que dava as cartas em Israel? Sua esposa. Como é que era o nome da moça? Jezabel. Jezabel. Quando você ouve o nome da mulher, dá até arrepio, ó. O dia que você viu alguém chamando uma mulher de Jezabel, não está elogiando. Não é verdade? Sim, senhor. O dia que chamar uma mulher de Jezabel, pode ser, não é elogio, é crítica. É um palavrão gospel. É um palavrão gospel, exatamente. Agora, por quê? Por que Jezabel ganhou toda essa notoriedade? Que o marido dela era o quê? O marido dela era um cara frouxo. Então a gente precisa entender, muitos dos problemas que estão acontecendo nesses nossos dias são por causa dessas pessoas. Que infelizmente estão se omitindo, estão deixando de lutar e, como eu disse no começo, nós estamos nessa guerra para levantar uma geração forte. A Bíblia fala isso, pastor, que o marido ele deve se doar para a esposa como Cristo se doou para a igreja. E quando eu vejo nisso, pastor, eu vejo a iniciativa. Aqui, a palavra de Deus também fala isso para nós, que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então a gente vê exatamente nesse ponto, olhando por esse ângulo, a iniciativa. Que o marido tem que ter essa iniciativa como Cristo teve essa iniciativa. Ele moveu. Hoje nós estamos aqui servindo a Deus, adorando a Deus, mas quem tomou essa iniciativa foi o Senhor. E é uma coisa interessante que o senhor falou, né? A Bíblia diz que Cristo amou a igreja, os homens têm que amar suas mulheres. O senhor já percebeu que a Bíblia não manda a mulher amar o marido? Exatamente. Né? Se dar por ela. A gente conhece, né, nessas caminhadas aí, homens que reclamam, essa mulher não me ama, mas a Bíblia não diz que ela tem que te amar, ela tem que te apoiar. Ela tem que ser submissa, ela tem que estar debaixo da sua missão.
Ela não precisa ser aquela que fica o dia inteiro beijando seu pé, fazendo massagem. Me perdoe, mas isso é coisa de homem fresco. Chega em casa, quer que a mulher tire o sapato dele. Pare com isso, meu irmão. A mulher tem que ser a sua apoiadora, não a sua escrava. Aí cria esses homens mimosos, né? Homem mimoso, que quer cafezinho na cama, essas bobageiras todas. E aí o que acontece? A mulher se sente insegura. Porque no lugar de um sujeito ali que demonstra virilidade, firmeza, ela encontra o quê? Ela encontra um cara fraco. A esposa queria ter alguém que ela pudesse falar, não, meu marido tá na rua, ele tá lutando pelas coisas, ele tá resolvendo os problemas. Às vezes eu brinco aqui na igreja, né? Quando as moças forem escolher alguém para casar, pergunta pro cara se ele sabe trocar uma lâmpada, se ele sabe instalar um chuveiro. Exatamente. Né? Só vai ter problema. Coloca ele na frente de uma barata para ver o que ele faz. Tem que fazer uns testes. Tem que fazer uns testes. E isso é até um testemunho interessante. Uma vez uma moça me procurou aqui na sede e falou, pastor, só deu uns toques aí. Eu fui olhar no camarada, ele não sabia nem apertar um parafuso. Tem que sair. Mandei ele passear. Tá certo, mas... Você vê como é que é o negócio? Então, qual que é o nosso lema? Levantar uma geração forte. Voltar essas pessoas para o plano original. Tô falando aqui do cara ser esse que chega em casa chutando tudo, não. Um sujeito que tem o quê? Que tem uma posição firme. Que olham para ele e falam, olha, esse aí é ponta firme. Sim, chama a responsabilidade. Esse é um cara que você pode, com certeza, esperar dele o melhor. Exatamente, pastor. Esses dias até comentava com um rapaz, eu estava falando para ele, a mulher tem que enxergar isso também no homem. Porque tem pessoas que hoje elas estão no estágio inicial da vida. E bem ali a mulher já consegue perceber. Esse aí tem visão, esse aí tem força, esse aí tem perspectiva do futuro. Ele já dá os seus traços ali mesmo quando ele não tem nada. E a mulher já precisa enxergar isso aí. Que isso vai ser um grande sinal. Eu costumo dizer o seguinte, se nesse início aí não for bom, mais para frente aqui não vai ser. Exatamente. Então precisa ter essa visão. As mulheres precisam enxergar isso. Às vezes nós atendemos os jovens na igreja. E às vezes o jovem, pastor, eu queria conversar com o senhor a respeito de namoro. E eu sempre pergunto, meu filho, tu ganha quanto? Você trabalha há quanto tempo? Qual que é a tua intenção com essa moça? É casar ou é só ficar amassando? Eu sempre comento. O cidadão vai pedir esmola para dois na rua? Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter uma visão de futuro. Ele tem que transmitir segurança. Tem gente que não tá nem bem consigo mesmo. Eu sempre brinco aqui na igreja. Hoje a gente vive num tempo que o pessoal chora por causa de bullying. Vamos ser sinceros aqui, nós somos ainda da moda antiga. Como é que a gente resolvia bullying na escola? Já chamava ali já pra... Entende? A gente não tá fazendo aqui apologia à violência. Tem até que medir as palavras, né? Porque essa geração mimizenta de hoje, qualquer coisa tá fazendo apologia à violência. Não era isso. Mas nós éramos pessoas bem resolvidas. Eu não sei no seu caso, mas eu cheguei a ouvir uma vez o seguinte: não brigue na rua. Só que se você brigar e apanhar, você vai apanhar de novo. Isso era muito comum, né, pastor? Comum demais. A gente ouvia, olha, o negócio é o seguinte: não é bom você brigar. Mas se for para você brigar, marque a tua posição ali. Meu pai estava me protegendo, porque ele sabia que se eu me demonstrasse fraco, eu ia passar por humilhações. Ia ser mal visto. Aquilo, querendo ou não, naquela ignorância dele, ele estava falando o quê? Se você for um sujeito frouxo, as pessoas não respeitam. Elas não confiam. Então a gente precisa entender. Esse pseudo-progressismo que entrou aí e que está deturpando valores, está prejudicando o futuro de uma nação. Essa questão progressista que está entrando aí em alguns aspectos da sociedade, ela está fazendo com que as pessoas elas se tornem inúteis para o dia de amanhã. Não sei se o senhor consegue imaginar dessa forma. Mas se amanhã tiver que alistar homens para uma guerra, se amanhã é declarada uma guerra, como volta e meia se comenta, olha, vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. O que nós vamos mandar para a guerra? O que nós vamos mandar para a guerra? Eu tenho certeza que vai ser preocupante essa história. Né? O pessoal, às vezes,
exalto alguns regimes do mundo aí, mas eu gosto de usar muito claramente o exemplo que é praticado lá na China. Uma das matérias da grade curricular dos meninos lá é o quê? É a aula de ser macho. É a aula de ser macho. Isso é uma das coisas que você tem que ficar atento. Porque eles patrocinam Hollywood para fazer filme de, né, enfraquecimento do homem, mas lá para eles é ensinado. É ensinado o menino a segurar um fuzil. É ensinado o menino a ele ser o quê? A ele ser viril? Preparar para o dia difícil. Exatamente, preparação para o dia difícil. Eles perceberam isso. Amanhã, quando as coisas ficarem complicadas, que tiver que ter uma batalha, alguma coisa assim, os meninos estão o quê? Com aquela virilidade em alta. Eu gosto de comentar sobre o que acontece lá em Israel. Quando os meninos estão entrando na adolescência, eles chamam e explicam, olha, você vai servir o exército, você vai aprender aqui táticas de guerra, por quê? Porque amanhã nós queremos as nossas famílias em paz. Então o menino cresce com aquela mentalidade. Se eu tiver que lutar amanhã, eu vou lutar para poder defender a paz da minha pátria. Já tem um motivo ali dentro do coração. Vamos ser sinceros. Será que isso pode ser dito sobre o Brasil? Será que o nosso país está preparado para uma coisa dessa? E eles pegaram o conselho do Davi. Davi chamou Salomão e falou o quê? Seja homem. Então eles carregam isso nas veias. Então essa é a nossa tentativa no dia de hoje de prepararmos uma geração diferenciada. Né? Eu sempre gosto de participar dos eventos dos jovens aqui e a gente tenta fazer com que eles entendam. A vida é diferente do que é apresentado aí fora. As abobrinhas que muitas vezes você escuta lá no banco da universidade, isso precisa ser colocado de lado. O exemplo da vida está aqui. Está na palavra de Deus. Então nós precisamos lutar todos os dias para que as pessoas entendam qual é o seu papel. É despertar nisso, esse desejo, aguçar dentro do coração deles essa vontade, né, pastor? De ser diferente. Né? Eu estava ministrando esses dias na igreja, Mateus capítulo 5. Cristo ele apresenta isso, tratando para todo cristão, mas isso é dentro do que a gente está falando hoje aqui do homem. É de ser diferente. E hoje, ser diferente, né, nessa sociedade que nós vivemos, é viver nessas pautas aí. E hoje ser diferente, a gente tem que colocar no coração. Eu vou ser de Deus, eu vou ser de Cristo. Eu vou fazer algo relevante, algo bom. Eu vou ser esse sal nesse mundo que está podre. E precisa, pastor, de pessoas despertarem para isso. Esse assunto hoje que está sendo abordado aqui é de suma importância. Que as pessoas precisam despertar e colocar no coração. Quando Deus usou lá o profeta Malaquias, disse, há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Então essa diferença precisa ser vista. Hoje no tempo, os homens de Deus, os jovens de Deus precisam despertar. Não, eu vou fazer a diferença. Dentro da minha família, aonde eu trabalho, na igreja onde eu estou inserido, no bairro onde estou, eu vou fazer essa diferença. As pessoas vão ver isso em mim. É o conselho que o Paulo deu até para o Timóteo, que era um jovem ali. Ele disse, olha, ser exemplo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, no trato, no amor, na fé, no espírito. Né? Ele estava falando para ele, dando a orientação, seja esse exemplo nisso. Seja um homem firme e forte, apesar de ser jovem, mas ninguém ia desprezar ele por ser jovem se ele fosse o exemplo. E eu até tenho falado isso. Ser o exemplo era isso, né? Você pregar uma coisa e viver outra. Né? Na fé, na coragem, na intrepidez, ele disse, no espírito, na maneira de reagir diante dos problemas, diferente. Ele estava dando uma orientação para um jovem pastor. Mas isso é para todo aquele cristão que realmente, para o homem assumir isso, ele ser exemplo. E ninguém vai desprezar ele porque ele é homem. Ele ser exemplo na fé, no amor, no trato e no espírito, com certeza, a Bíblia fala lá, mas na sequência da carta de Timóteo, que ele seria salvo e ainda ia salvar muitos outros. Então, quando um homem, no caso dele, um pastor, um homem de Deus, um jovem, assume esse espírito, ele faz a diferença e ainda salva tantos outros da perdição, pastor. E é interessante, eu sempre comento isso. Antes das pessoas lerem a Bíblia, elas vão observar a conduta das pessoas. Estava comentando aí sobre o Timóteo ser exemplo, e esses dias eu até fiz um estudo rápido aqui na igreja sobre alguns reis que Judá teve.
eu comecei a falar com eles aqui sobre o Amazias, que infelizmente olhou para o seu pai, o Joás, e não viu um bom exemplo, né? Depois do Amazias, levantou-se o seu filho, que foi o Uzias, né? Ele teve um reinado longevo, mas que lá na frente o que aconteceu? O coração se corrompeu. E isso veio da onde? Isso veio do próprio pai. O Uzias, depois dele vem quem? Veio o Jotão. O Jotão não quis nem entrar dentro do templo. Sim. Isso é coisa séria. Aí depois do Jotão vem quem? O Acás. Aí o Acás termina de avacalhar tudo. Ele fecha até a porta do templo. Aí o que acontece? Depois do Acás vem o Ezequias. O que você lê? Ezequias fez tudo de acordo com o que fez Davi. Sim. Isso me fez lembrar, pastor, que Ezequias, esse caso, que ele chega diante de Deus, vira e o Senhor acrescenta anos de vida para ele, essa história ela foi contada. Depois o Manassés acaba que se desviando, perdendo o caminho, mas só que no capítulo 33 de Crônicas fala lá que ele lembrou do Deus de seus pais. Eu costumo falar o seguinte, que certamente o Manassés ouviu todo aquele relato que aconteceu com Ezequias, da forma como ele se voltou para Deus, que naquele momento difícil de morte, em que a morte bateu na porta dele, que ele clamou a Deus e Deus acrescentou. Então, certamente, aquela história, isso aqui também o homem de Deus, ele sempre está contando as boas histórias. Eu costumo dizer sempre isso. Eu conheço as piadas do meu pai todas, pastor, desde criança, porque eu sempre ouvi ele falar isso. E certamente o Manassés também ouviu essa história. No entanto que no momento difícil, crítico da vida dele, ele clama a Deus. Ele lembra do Deus de seus pais, que certamente estava implantada. Depois de Ezequias já ter morrido há muito tempo, mas aquela semente produziu no coração do filho dele. Certamente ele ouviu aquelas boas histórias, aquele testemunho de vida. E é muito importante isso hoje também, abrir a boca para testemunhar dentro da própria casa as grandezas, os momentos de fé, de superação diante de Deus. Isso tudo vai ficando plantado dentro do coração das pessoas que estão ouvindo, do filho, da esposa. Aquilo de alguma forma vai influenciar. Muitas vezes não influencia no exato momento. No caso do Manassés, ele já tinha ido, mas a semente ficou. Mas estava dentro de casa aquele baú do tesouro, né? Estava dentro de casa, pastor. Estava dentro de casa aquele baú e quando ele precisou abrir, exatamente, de lá ele tirou, né? De lá ele tirou. E é isso, e um homem de Deus, um homem forte, ele está sempre trazendo à tona também esses assuntos, esses testemunhos da fé, né, de experiências, contando esses milagres, para que as pessoas possam se apegar. Né? No caso da viúva também, a gente pode lembrar, o marido dela não foi muito bom em deixar uma condição financeira para ela. Poderia ter corrigido isso, né? Poderia ter sido melhor, mas ele deixou uma fé. Ele deixou ali uma fé no coração da esposa que ela poderia acreditar nos homens de Deus. Ele transferiu isso, ele foi, podemos dizer assim, falhou nesse quesito, mas deixou a maior riqueza, que foi a fé. Aquela mulher poderia até enxergar para os outros homens de Deus, não, esse aí é desconfiar, mas ele passou essa fé, no tanto que a mulher viveu o milagre. Eu acredito que um homem forte, ele sempre tem esse cuidado de testemunhar da sua fé, de falar das suas experiências e passar para as pessoas que estão à sua volta. Você está conseguindo entender? Muitas mudanças vão acontecer na sua vida a partir desse instante. O que você precisa ter dentro do seu coração? O desejo de mudança. Esses dias eu estava comentando aqui na igreja de o Senhor dizer que amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E eu falei, meu Deus, mas que coisa estranha. Como é que Deus gosta de um e despreza o outro? Aí você vai perceber o quê? As atitudes. A Bíblia diz que quando os meninos cresceram, eles tomaram decisões. O Esaú foi ser um homem do campo e o Jacó escolheu fazer o quê? Ser um homem simples, ficando dentro de casa. Mas o que ele pegou dentro de casa? A essência da bênção. A essência da bênção. O entendimento da bênção. Tanto é que no dia que o irmão chega lá do campo cansado, o Jacó na mesma hora falou, eu vou te dar a comida, mas me dá a primogenitura. De que me serve a primogenitura? Ele nem sabia do que se tratava.
Nem sabia do que se tratava. Veja como é que é o negócio. As pessoas terem boas referências e querer aprender as boas referências. Porque eu sempre gosto de falar o seguinte: pai bom, pai ruim, ele pode interferir em alguma coisa, mas não interfere em tudo. E essa bênção que o Esaú desprezou, o senhor estava pregando isso na cidade de Bacabal, e me veio ao coração de entender o que era essa bênção da primogenitura. E eu fui ver, ela tinha 2 significados ali primordiais, que era o que tinha essa bênção, ele ia ter a porção dobrada da herança, ele tinha uma a mais, um bônus a mais, dividia por igual, mas ele tinha uma parte a mais. O Jacó sabia disso. E tinha também o direito de ter a autoridade. Patriarcado. Era o patriarcado, ele ia ser a voz firme daquela família assim que o pai morresse. Então o Esaú ele despreza essa bênção, despreza de receber uma porção maior e despreza essa autoridade também no momento de necessidade. E sem contar aquilo, né, que dali surgiriam as 12 tribos. Sim. Olha como a coisa ela é profunda. Daquele homem que escolheu o caminho de ser um sujeito abençoado, de ser homem de verdade, né? Levantaram-se as 12 tribos, que deu origem a uma nação, e que futuramente viria quem? O Messias. Hoje as pessoas têm desprezado muito, né, pastor? Eu costumo falar sempre na igreja isso, que por detrás de toda grande bênção tem uma grande responsabilidade. Então, quando a pessoa chama para si essa responsabilidade, é claro, isso vai custar para ela, vai desgastar ela, isso vai trazer muitos momentos difíceis, mas junto com isso também traz grandes satisfações, grandes privilégios, que se ela não assumir essa responsabilidade, ela nunca vai experimentar na vida. E hoje as pessoas estão meio que instigando as pessoas a serem covardes, o homem ser covarde, não assumir essa responsabilidade. E não tem nada mais prazeroso do que a pessoa matar no peito e dizer, ó, vamos partir para cima e ter o sabor da vitória. Vamos resolver. Vamos resolver. Essa é uma questão muito importante que você precisa guardar dentro do seu coração. Você tem uma coisa que vai tirar pessoas do reino de Deus, é a timidez. Jesus disse, olha, escreve aí, quanto aos tímidos e aos incrédulos. O que é o tímido? É a pessoa sem iniciativa. É a pessoa que espera alguém fazer alguma coisa. E eu vou lhe dizer, nas veias de um sujeito homem que está buscando isso de acordo com os entendimentos de Deus, a última coisa que ele quer ser na vida é omisso. A última coisa que ele quer ser na vida é ser o último a decidir. Porque ele sabe claramente, né, conversando aqui sobre as tribos, quando eles estão caminhando no deserto para assumir a nova terra, o Senhor Deus falou, manda cada um dos chefes aí espiar a terra. Sim. Imagine o que eles não viram naquela terra de especial. Mas como não trabalharam no coração, como não trabalharam no caráter, como não assumiram um espírito de valentia, no momento crucial da vida, o que acontece? Eles prevaricam. Prevaricar é você fazer um acordo para o qual você não tem autorização de fazer. Né? Sim. Eles não podiam prevaricar. A ordem de Deus, quando eles foram arrancados do Egito, era o quê? Vocês vão assumir uma terra que mana leite e mel. Vai ser difícil? Vai. Vai ter desafios? Vai. Eles viram lá, tá lá os gigantes. O que saltou no coração do Caleb quando ele viu aquela situação? Vamos passar por cima das adversidades. Vamos passar por cima. Ele falou, esse pessoal é o nosso pão. Isso quer dizer o quê? Nós vamos jantar. Nós vamos para cima, nós vamos acabar com tudo. Por quê? Porque Deus está conosco. Eles enxergaram aqueles obstáculos de uma forma diferente, né, pastor? E hoje todo homem que quer ser essa pessoa firme e forte, pastor, ele precisa ser abastecido pela fé. O que é interessante, que o senhor vai lembrar dessa parte, eles falaram que nós éramos como gafanhotos. Eles fizeram o quê? Eles se diminuíram. Eles viram, o inimigo é grande, o inimigo é forte, tudo bem. Só que, peraí, nós somos como gafanhotos. Não sei se já aconteceu contigo, por acidente, pisar num gafanhoto. Sim. É um estrago. Isso até me faz recordar de uma frase que eu ouvia muito na igreja no começo.
Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. São frases que a gente vai ouvindo lá no começo que parece uma bobeirinha. Mas aquilo ali vai fazendo o quê? Aquilo vai sendo colocado dentro da tua essência. É como se fizesse parte do teu DNA. Corre dentro de você isso aí. Agora, se você não tiver dentro de si esse caráter de enxergar as coisas como alguém maduro, pessoa de entendimento perfeito, ela vai olhar para essas coisas e ela vai fazer como o Caleb. Vamos subir animosamente? Vamos subir animosamente? Vamos tomar posse da terra? O Senhor não está conosco? Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra e vamos possuir. Agora o Caleb diz, não sejam rebeldes. Não aceitem essa opinião que está sendo colocada sobre a vida de vocês. Você sabe que aqueles 12 homens, eles seriam o quê? Eles seriam porta-vozes. O que eles falassem ao coração do povo, eles iam acatar. O povo faria. Porque eles eram o quê? Eles eram cabeças. E hoje em dia, perceba, as pessoas que estão em posição desencorajam. Desencorajam. Você pode prestar atenção. Hoje em dia, é ensinado que nós devemos fazer o quê? Devemos baixar a cabeça, que devemos aceitar as coisas. Você pode perceber, tem essa cultura que está operando na geração que a gente vive para fazer as pessoas se acomodarem à escravidão. Se conformar com os problemas. Exatamente. Né? A pessoa nasceu lá numa pobreza. O que fazem? Vão lá e dão um auxílio. Continua aí nessa miséria que nós vamos dar uma cesta básica para você. Todo mês te manda a cesta básica para você. Uma pessoa que tem dentro de si essa virilidade que vem da parte de Deus, ela vai se conformar com isso? Não. Eu já ouvi o senhor contando alguns testemunhos da sua vida. Passou um momento difícil? Em algum momento abaixou a cabeça? Não. Algum momento? É assim mesmo? Vamos continuar assim, vamos ver onde vai dar. Ninguém vai ver onde vai dar coisa nenhuma. Isso aí vai dar no inferno. Você tem nas suas mãos a autoridade, a força que vem de Deus para quê? Para reverter. Não foi, né? Vamos trazer de volta o Davi à cena. Não foi o que ele falou quando ouviu o Golias afrontando? Não tem um homem aí? Não tem alguém que vá ali e vai ferir esse sujeito? Eu sou um garoto, mas pode falar que eu vou lá. Agora por quê? Desde a tenra infância o Davi foi assumindo posições de valentia. Com certeza, pastor. Essa pessoa que está nos assistindo hoje, se ela quiser também despertar isso, ela precisa alimentar essa fé dentro do coração. Eu costumo falar que na igreja é o local onde esse espírito vai ser despertado dentro dela. Se ela chegar na igreja, ela vê lá o pastor derrotado, fracassado, cabeça para baixo, desanimado, exaltando os problemas, ela não deve nem ir naquela igreja. Porque ela vai se unir, vão chorar os dois juntos. Não tem jeito. Mas ela vindo na igreja, ela encontra um pastor que está ali perto de Deus, com essa fé, com essa coragem. Ela vai ouvindo, e isso vai nutrindo a coragem, a fé, e ela vai reagindo, ela vai entendendo que ela pode, que o Senhor está do lado dela. Isso me lembra de um vídeo, pastor, que certa vez eu vi esse vídeo muito interessante, um garotinho. Eles estavam indo no caminho da escola e de repente uma chuva muito forte começou a cair, o vento, e derrubou uma árvore bem no meio da pista. E todo mundo, o trânsito ficou intenso, todo mundo ficou lá parado, esperando as autoridades superiores vir para poder tirar. E um garotinho bem pequenininho saiu dentro do ônibus, desceu e correu, mesmo com aquela chuva, enfrentando a chuva, foi lá. Ele não tinha condições de jeito nenhum de mover aquele tronco de árvore que estava estendido lá, gigantesco. Não tinha. Mas ele ficou lá tentando empurrar. E aquele garotinho despertou nos outros. Todo mundo, de repente, desceu do carro, foi lá, se juntou na fé, tiraram aquele tronco de árvore ali do meio da pista, colocaram para o lado, o trânsito fluiu novamente e ficou ali a lição. O garotinho não tinha força. Uma criança ainda não tinha força para remover aquele problema que estava ali, aquele obstáculo. Mas a atitude dele, diante daquela situação, moveu outra força. E eu costumo falar o seguinte, que a nossa atitude, muitas vezes, ela é pequena diante do problema que nós estamos enfrentando. Mas pelo fato de nós nos colocarmos, e essa coragem ela é só despertada por meio dos ensinamentos bíblicos, da fé, ela desperta essa coragem,
Aí, quando nós nos colocamos, essa força de Deus, ela entra em cena, o favor de Deus começa a operar sobre a nossa vida e nós vamos vendo os maiores obstáculos saindo da nossa frente. A gente vai alcançando essas grandes vitórias. Então, o segredo é esse, é ter essa coragem. Não é esperar tudo pronto, ver as coisas ali acontecendo, não. É se mover. Quando a gente se move, Deus também começa a mover tudo em nosso favor. É assim que nós vamos levantar a geração forte. Uma coisa hoje você entendeu aí na sua casa. Você pode fazer a diferença. Tudo começa com o quê? Quando você começa a recuperar a essência. Tem que recuperar a essência. Tem que pedir para Deus. Deus, eu quero ser o homem original. Eu quero ser a pessoa original que o Senhor formou lá naquele paraíso. Aquele que ouviu da tua boca. Cresça, multiplique, domine, sujeite. Tome conta de tudo. Seja sincero diante de Deus. Deus, olha, eu sou um fracasso. Eu sou um banana. Eu sou um tapado na vida. Mas eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero que o Senhor cuide de mim a partir de agora, para que eu seja verdadeiramente um representante do Senhor nessa terra. E você pode ter certeza. Deus vai ajudar você a amadurecer e você vai chegar lá. Sabe que chegou o momento agora? Chegou o momento da gente orar. Estamos entrando aí nos últimos minutos aí do podcast e eu queria, junto aqui com o pastor Jonathan, fazer uma oração pela sua vida. Primeiro vamos fazer essa oração para você recuperar a posição. Você é pai, os seus filhos não te obedecem, nós vamos orar para Deus devolver a autoridade para você. Se você perdeu o respeito da sua esposa, Deus só vai me dar dignidade aqui e eu vou voltar a cuidar bem da sua família. Nós vamos fazer essa oração para Deus devolver para você essa capacidade, essa autoridade. E vamos orar também para Deus curar, para Deus libertar, para Deus prosperar. Vai ser muito bonito o que Deus vai fazer. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado por tudo que foi falado, conversado, aplicado aqui nesses momentos. E eu venho diante de Ti trazendo vidas de pessoas que estão passando por essa crise de identidade. Meu Deus, nós vemos nos nossos dias homens questionando até a própria sexualidade. Pessoas, meu Deus, que nasceram para serem uma bênção nas Tuas mãos, invertendo o propósito, olhando para onde não se deve olhar. Mas no dia de hoje, essa palavra mexeu com eles. Eu disse sobre o pai que não consegue mais dominar os filhos. E eu quero fazer aqui esta oração para que esse homem recupere a autoridade paterna. Nós somos de um tempo, de uma geração, que os nossos pais olhavam e somente pela forma, pela maneira que eles nos olhavam, nós já sabíamos o que era para fazer. E eu quero pedir a Ti, Senhor, desperta novamente nesses nossos dias esses valores da educação, do temor, da reverência. Eu peço a Ti, Senhor, sobre casamentos, sobre maridos que a esposa enxerga no seu cônjuge um banana, um homem frouxo. Mas esse homem hoje está orando e está pedindo, Senhor, eu quero voltar a ser o cabeça. Eu quero voltar a exercer o sacerdócio do meu lar. Eu vou pegar da minha família, vou levar até Ti e vou pegar do Senhor e vou entregar para minha família. Eu vou ser o sacerdote do lar. Eu vou ser o profeta do meu lar. Não faltará mais nada na minha casa, porque eu farei a diferença. E, ó Deus, assim eu oro. E eu quero unir a minha fé com a fé do pastor Jonathan, porque nós vamos ver o Senhor curando, libertando e abençoando em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor não mudou. Tua palavra diz que o Senhor um dia visitou aquele barco em que Paulo estava, Pai. Eles já estavam à deriva, não tinham mais controle. Eles estavam esperando, Pai, com que o pior acontecesse. E tem pessoas que estão nos acompanhando aqui agora que estão da mesma forma, não sabem o que fazer. Pai, mas naquele dia o Senhor operou o milagre e eu te peço agora, Pai, alcança
cada pessoa agora que está nos acompanhando agora. Meu Deus, fazendo o milagre, meu Deus, acontecer, fazendo o teu poder agora operar sobre a fraqueza dessa pessoa, Pai. Em o nome de Jesus, naquele dia não houve morte, não houve destruição. E em nome de Jesus, eu creio também, Pai, que nessa pessoa que está orando agora sincera, que a tua palavra veio e despertou ela, não vai ter morte, não vai ter destruição, o pior não vai acontecer. Eu creio agora, Deus está lhe dando, meu irmão, nessa hora, o controle novamente. Ele vai mudar essa circunstância. Pai, nós cremos nisso. Não há força do inferno, não há força do mal, Pai, que conseguirá impedir disso acontecer. Em o nome de Jesus, nós repreendemos agora todo e qualquer espírito que faz a pessoa se sentir inferior, para baixo, um complexo de inferioridade, que tudo isso caia por terra agora. Em o nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e lhe agradecemos. E te pedimos que cada um dos que orou conosco com fé tenha a sua vitória confirmada por ti. É o que pedimos em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus. Olha, gente, chegamos aí ao mais um final de um episódio do nosso podcast. Hoje nós falamos sobre levantando homens para uma geração forte. E eu quero já deixar para você um pedido. Você vai curtir, você vai comentar e você vai compartilhar. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que passam por problemas e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar. Nós estamos aqui pedindo para você, ajude pessoas a conhecerem esse trabalho. Se você abrir aí o nosso canal do YouTube, você vai ver, já tem vários episódios já. E tenho certeza que algum deles vai ajudar você e alguém que você conhece. Tá bom? Nós estamos encerrando aqui esse episódio de hoje. Pastor Jonathan, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que foi uma bênção. Eu que agradeço, pastor, essa oportunidade aqui de podermos dividir um pouco da palavra e fazemos assim como João mostrou ali quem era Jesus para os discípulos. E eu sei que essa pessoa que nos acompanhou aqui, certamente abriu-se para ela um caminho e que se ela seguir aí, Jesus vai realizar o desejo do coração dela. Muito bem, muito obrigado. Você que está em casa aí, fique na bênção, fique na paz e tenha certeza, Deus tem dias melhores para você, tá bom? Fique na paz, um abraço.